Boa noite a todos. O tema que me foi proposto para falar hoje sobre adultério é um verdadeiro chão de espinhos. É como caminhar sobre brasas quentes. O adultério está ligado especialmente à condição humana aqui na Terra, em que prevalecem os instintos animais. Há um amigo espiritual que mandou uma mensagem belíssima há alguns anos atrás, e nesta mensagem, este amigo espiritual, ele, pelo que me recordo, em síntese, ele disse o seguinte: pobres, tristes, infelizes das criaturas humanas, que trocam um momento de prazer, um momento de gozo temporário e atrasam um tempo imenso na evolução para o mundo espiritual. Nós, seres humanos aqui na Terra, todos nós estamos aqui porque temos débitos a resgatar. Não existe aqui na Terra espíritos puros. E o adultério é uma das mais graves transgressões da lei do amor. O ser humano não se dá conta quando ele está sob o impacto, sob a força, sob a emoção de uma sensação de prazer, de cobiça, de concupiscência, de desejo. Ele não se dá conta do calvário de agonias, de sofrimentos, de tristezas e de dores que ele está praticando, seja homem, seja mulher. Evidentemente que existem as mais variadas desculpas para o adultério. Umas mais acentuadas, outras menos acentuadas, mas nenhuma justifica o adultério, por uma única razão: nós temos o livre-arbítrio. Nós temos, seja homem ou mulher, a verdade de procurar o seu parceiro, sentar à mesa e tentar conversar, tentar explicar as razões por que o relacionamento não pode continuar. Porque nem todo casal tem os mesmos sonhos, nem todo casal tem o mesmo planejamento. Coloque um homem e uma mulher numa casa para viver, ter uma vida a dois, e nós estamos simplesmente aproximando duas pessoas no ato mais difícil da criatura humana, que é a convivência a dois. A convivência a dois é uma das coisas mais difíceis, mais dolorosas, mais complexas que pode existir, porque as diferenças entre as criaturas são absolutamente grandes, distintas e complicadas. E o adultério provoca uma procissão de dores e sofrimentos, porque o adúltero, ou a adúltera, aquela pessoa que não tem coragem de assumir uma situação,
ou por uma questão econômica, ou por uma questão social, ou por uma questão cultural, e prefere viver aquela vida escondida em segredo, no anonimato, ele passa a viver um universo de mentira. Todo dia tem uma mentira, todo dia tem uma desculpa, todo dia tem uma justificativa para o adúltero e para a adúltera, para satisfazer uma ilusão. É uma verdadeira ilusão. Ninguém pode viver em paz mentindo para os outros e para si próprio. É uma vida infernal. Ser adúltero ou ser adúltera é casar com a circunstância mais degradante da vida humana, que é se auto-humilhar, não ser a pessoa que se deve ser. Uma das maiores bênçãos que um ser humano pode ter na vida, independente da condição social, é dormir em paz, é descansar a cabeça, é entrar no lar, olhar para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus parentes, para a sua esposa, para o seu esposo, e ele passar a verdade, passar a sinceridade. E não, vive com a alma e o coração de cabeça baixa, porque sabe que está errado. Nós temos um companheiro inseparável, nós temos um companheiro terrível, que não nos abandona nunca, que é a voz de Deus, a consciência. A consciência não nos abandona nunca, e nós sabemos tudo que de errado e de certo, porque a consciência estará lá para nos alertar. E a criatura humana se deixa vencer pelo desejo sexual, pela vontade muitas vezes de, através de uma relação espúria, de uma relação adúltera, especialmente no mundo machista, hoje já nem tanto, especialmente no mundo machista, em que a educação até bem pouco tempo chegava ao absurdo de que o homem que conquistava uma ou duas ou três ou várias mulheres, esse era um homem que ganhava pontos na sociedade. Olha, lá chegou o gostoso. E a mulher que adulterava era tratada como um pária social. Até bem pouco tempo atrás, e há não muito tempo atrás, em muitos países do mundo, era morta. E lá mais atrás, quando Cristo veio à terra, a mulher era apedrejada. Jesus Cristo não veio ao mundo para combater o pecador. Jesus Cristo veio ao mundo para combater o pecado. Não existe penas eternas, não existe pecados insuperáveis. Uma relação de adultério, ela ou termina pelo perdão, ou termina pelo fim da relação. A relação termina, e cada um que busque o seu caminho. Agora, a relação em que um e outro continuam a enganar, a mentir, é uma relação falida, é uma relação miserável. E daí eu me lembro dessa mensagem do Espírito que diz:
Pobres das criaturas da terra, não sabem o tempo que atrasam com a sua própria evolução. Meus amigos, é a lei de causa e de efeito. Quem trai será traído. Quem engana será enganado. Quem maltrata será maltratado. Nada fica impune. O ato que praticamos do bem, ele reverbera na terra e nos céus. O ato de amor, ele percorre o universo infinito. E esse ato, ele se expande na consciência dos homens, dos mundos, da nossa alma e do nosso coração. E o ato de adultério, que é o ato torpe de enganar alguém, de ludibriar alguém, ele provoca uma sucessão de maldades e sofrimentos. Quem de vós não sabe de inúmeros homens e mulheres que, casados, a mulher engravida, e ela por conta própria, ou então por exigência do homem, comete o aborto. E aí o adultério se converte em crime, porque mata na gestação um ser humano. Não vos esqueçais, o adultério não é um passatempo de fim de semana, não é uma brincadeira de alguns momentos. O adultério, ele é uma porta aberta para os crimes mais hediondos, mais terríveis possíveis que a criatura humana pode praticar. E eu me lembro agora de dois fatos históricos, e vocês sabem, porque leem jornal, acompanham notícias, que a todo dia há crimes horrorosos decorrentes do adultério, do desejo da posse, do desejo de viver uma relação de ilusão. Eu me recordo, e talvez nem todos vocês saibam, mas aqueles que souberem, eu relembro. O rei Davi do Velho Testamento, o grande rei Davi, que seguidamente nos cânticos e nos rituais da Igreja Católica está lá. Ele tinha salmos maravilhosos. O rei Davi, ele, numa noite de verão, ao lado do seu palácio, ele viu à distância, num terraço, uma bela mulher que acabara de se banhar e colocou um manto. E ele se apaixonou por aquela mulher, Betsabé. E essa mulher era casada com Urias, que era um militar de posto graduado que lutava contra os amonitas. E ele, rei Davi, mandou chamar o comandante Joabe, e ele disse a ele: eu quero que ele seja colocado na linha de frente do combate, aonde é mais perigoso. Por que que ele deu essa ordem? Ele deu essa ordem por uma razão. Ele queria ficar com a mulher de Urias, que ele mandou chamar no palácio, teve uma relação sexual e ela engravidou. E ele mandou chamar Urias da frente de combate para que ele ficasse em casa com a mulher e pudesse encobrir o nascimento do filho.
seria em razão do ato sexual. E Urias disse: não, eu ficarei na porta do palácio do quartel com meus companheiros, porque eu não tenho direito de retornar para casa enquanto os meus colegas, os meus amigos os companheiros estão na frente de combate. Falhou o plano mentiroso do rei Davi. Aí mandou ele para a frente de combate, onde ele foi morto. E o rei Davi tomou, que cometeu o adultério junto com Betsabé, ele tomou a viúva como esposa. O filho, a lei de causa e efeito veio muito rápida. A criança nasceu morta. Isto é um exemplo da Bíblia, do Velho Testamento, da traição, da maldade que foi cometida nada mais, nada menos que pelo rei Davi. Há um caso brasileiro que muitos talvez não conheçam, e muitos conhecem, dos anos 1890, que envolveu o maior escritor brasileiro de todos os tempos, considerado o maior escritor brasileiro de todos os tempos, Euclides da Cunha, autor de Os Sertões. Euclides da Cunha, ele, enquanto estava fora, trabalhando, ficou um tempo fora, a esposa dele se apaixona por um tenente, um cadete do exército, Dilermando de Assis, 12 anos mais moço que ela, e aí comete um adultério, mas ela, espicaçada pela vergonha, que a sociedade já estava sabendo daquele adultério, ela foge e vai para a casa de Dilermando. Euclides da Cunha chega, toma conhecimento do fato e fica transtornado, enlouquecido, procura Dilermando e atira. Erra os tiros e Dilermando de Assis, que era um tenente habilidoso em armas do exército, dá 2 tiros em Euclides, no grande escritor Euclides da Cunha, e o mata. Mas a tragédia não fica nisso. Tempos depois, anos depois, o filho mais moço de Euclides da Cunha, Euclides da Cunha filho, quer vingar a morte do pai. E ele procura Dilermando de Assis. Ele procura para matá-lo e acerta 2 tiros nas costas de Dilermando de Assis. Mas não o mata. E Dilermando de Assis consegue puxar da arma e mata o filho de Euclides da Cunha. E ele consegue sobreviver. Vejam quanta tragédia nesses exemplos que eu estou dando, e a vida deve ter muito mais exemplos. Quanta tragédia quando a pessoa não fala, não conversa e não assume a responsabilidade. Não dá mais para continuar. Vamos nos separar. Vamos cada um seguir o seu caminho. Não tem os teus sonhos e prefere manter uma relação em segredo no anonimato. E a tragédia do caso de Euclides da Cunha é maior ainda, porque tempos depois, a própria Ana de Assis casa com Dilermando, a viúva de Euclides da Cunha, e Dilermando, que matou Euclides e matou o filho, abandona Ana de Assis, a adúltera. Ele abandona e segue a vida com outra mulher. E ela, ao final da vida, envelhecida, sofrida e amargurada, ela diz: o único que não podia me trair era ele. Eu deixei o meu marido,
eu deixei a minha família, eu deixei tudo por este homem, e ele me deixou. É porque as dores, os sofrimentos e as tragédias, elas não param na vida de quem vive enganando, mentindo e não assumindo a paz do seu coração e da sua alma. Meus irmãos, minhas irmãs, esse tema adultério, ele é um tema doloroso, porque ele atinge indistintamente todas as classes sociais, e ele faz recrudescer entre as famílias e entre as pessoas a traição, a perda de confiança. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém quando não há amor. A passagem bíblica que diz que Jesus disse que o homem não deve desatar aquilo que foi ligado por Deus, não deve desligar, não se refere ao casamento, não se refere a nenhuma união, se refere ao verdadeiro amor. O verdadeiro amor, o verdadeiro sentimento, esse não se desliga, nem na terra, e nem no espaço infinito, e nem nos mundos espirituais. O que é ligado pelo amor é indissolúvel. Mas nós, criaturas humanas, com muitas falhas, com muitos erros, equívocos, defeitos, nós criamos este sofrimento, nós criamos esta vida mentirosa e falsa, e perdemos um tempo enorme, perdemos um tempo infinito, passamos os melhores anos da nossa vida, da nossa juventude, da nossa idade adulta, do nosso vigor físico, passamos vivendo uma vida escondida, uma vida mentirosa. E quem são os maiores prejudicados? Quem são as pessoas que vão sofrer as maiores dores? Os adúlteros, porque eles não conseguem ter aquilo que é o mais importante na vida e que nenhuma relação poderá justificar, que é viver em paz, viver em paz, viver em verdade. Chegará o tempo em que o ser humano dará mais valor aos valores espirituais e não aos valores materiais. A criatura humana tem direito de ser feliz, tem direito de ver bem, nós temos direito ao prazer, mas que seja algo verdadeiro. E aquela relação que não for verdadeira, sentemos, vamos olhar nos olhos da pessoa e vamos procurar um denominador comum para as diferenças, ou então cada um seguir o seu caminho, mas tendo um companheiro, como companheiros, a verdade e a consciência reta, que é a grande esperança de um dia nós atingirmos mundos melhores e sairmos desse mundo de tantas expiações, de tantas dores e tantos dramas. Viva a verdade, vivam a verdade, não vivam a mentira, não se enganem com os prazeres ilusórios. Isso passa, isso passará, e só vai ficar a bondade, o bem, o amor
e a verdade que nos foi dada por Deus no nosso coração e na nossa consciência.